Meus irmãos, Deuteronômio capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 26. Nosso tema proposto para esta noite é falar da incredulidade e a fidelidade de Deus. O texto de Deuteronômio capítulo 1, versículos 26 a 33, a 36 vai falar então do relatório dos espias que eles receberam e como eles transmitiram esse relatório. Diz assim a palavra de Deus: porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio. Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus que vai diante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva a seu filho por todo o caminho pelo qual andastes até chegar nesse lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Quem foi adiante de vós por todo o caminho para vos procurar o lugar onde vereis acampar de noite? No fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Somente até aqui, meus irmãos, oremos. Senhor, eis a tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Por ela somos ensinados, somos advertidos. Por ela somos ensinados a te amar e a te obedecer, Senhor. Nela vimos a tua fidelidade e também percebemos o quanto, em muitas ocasiões, expressamos a nossa incredulidade na tua palavra. Ajuda-nos a compreender, ajuda-nos a entender, para que possamos ouvir a tua palavra, e não só ouvi-la, mas penetrar ao nosso coração, e uma vez penetrado ao nosso coração, possamos praticá-la, Senhor, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. Então, os adultos, um minutinho só que eu quero falar com as nossas crianças, referente ao que elas vão fazer. Vocês receberam aí uma folhinha. Nessa folhinha vocês vão desenhar um bonequinho que representa vocês. Não tem problema a figura do bonequinho. Esse bonequinho é vocês, e vocês vão desenhar um caminho. E no final desse caminho, vocês vão desenhar uma cruz. Então vocês vão iniciar desenhando um bonequinho, que é você, tá? E vão desenhar um caminho. Esse caminho vai até a cruz. No final vocês desenham uma cruz, que é a cruz de Cristo. E do lado vocês vão colocar 5 motivos porque vocês vêm para a igreja. Entenderam? Bonequinho, um caminho, cruz no final. Do lado do caminho vocês vão colocar 5 coisas ou 5 motivos porque você vem para a igreja, tá bom? Sem pressa, nós temos aí 1h30 de pregação para que vocês possam desenhar tranquilamente, tá bom? Meus irmãos, estamos diante então de um relato bíblico bem conhecido por nós. Este relato nos fala da descrença do povo quanto àquilo que o Senhor Deus havia dito a eles. E pense comigo, quantos caminhos na vida você tomou de forma errada achando que era o certo? Ou melhor, deixa eu refazer. Quantas vezes você ignorou o caminho certo, mesmo com as indicações, mesmo com todas as placas indicando que caminho você deveria seguir, mas porque você no seu coração falou assim: eu vou seguir o meu intuito, eu vou seguir a minha intuição e vou seguir esse caminho, e no final deu ruim. No final você se arrependeu de tomar aquele caminho. Seja um caminho com o seu carro, seja um caminho a pé, seja algumas atitudes na vida que você recebeu conselhos para não fazer aquilo, mas você disse: eu vou pela minha intuição, eu vou pela minha experiência, eu vou porque eu estou sentindo de tomar esse caminho, essa decisão. E você viu que no final deu errado, deu ruim, e você se arrependeu. Nós estamos diante de um fato mais ou menos parecido com isso.
Neste texto, nós temos um relato. E notem que na liturgia nós lemos Deuteronômio capítulo 7, aonde o Senhor estava dizendo para aquele povo que eles iriam entrar na terra prometida. O Senhor não disse: olha, se vocês entrarem. Se você recorrer lá de novo no capítulo 7, versículo 1, você vai ver que o Senhor usa o verbo no tempo presente ativo. Ele diz: quando vocês entrarem na terra que eu vos dei. Então o Senhor está dizendo para eles que a terra já é garantida, é fato que eles vão entrar. Só que aqui nós temos um relato, para refrescar a memória dos irmãos. Os espias são enviados por Moisés para irem espiar a terra, para ver lá como que era, como que eles iam entrar. E eles então viram lá cachos de uvas grandes, frutos muito grandes, e viram também os soldados, viram que era uma fortaleza, um local bem fortificado. E quando eles vieram, 10 desses 12 espias trouxeram um relatório negativo, e com isso fez o coração do povo desfalecer. Com isso nós já aprendemos aqui que muitas vezes nós somos desanimados na fé. Muitas ocasiões nós somos desestimulados na fé, não pelo ímpio, não pelo descrente, mas pelos nossos próprios irmãos de fé. Esses 10 espias eram israelitas, eram homens escolhidos para tal função, mas eles voltaram e desestimularam o povo, desencorajaram o povo com um relato dizendo: nós não vamos conseguir. E se vocês prestaram bem atenção na leitura, eles chegaram a dizer o quê? O relato foi tão forte, foi tão desanimador, tão desesperançoso, que eles chegaram a dizer: Deus nos odeia. Olha, o Deus que tinha prometido que eles entrariam na terra, o Deus que livrou eles da mão de Faraó, o Deus que sustentou eles no deserto, o Deus que estabeleceu uma coluna de nuvem de fogo durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite para os aquecer, o Deus que livrou eles de todos os povos, eles estavam dizendo que este Deus os odiava, por causa de um relato de 10 pessoas que não tinham fidelidade a Deus, mas que eram incrédulos. Ao passo que 2 homens daqueles 10, Josué e Caleb, disseram: não, nós vamos conquistar. O Senhor disse que nós vamos conquistar, então nós iremos conquistar. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado também com os relatos que chegam até os nossos ouvidos, principalmente por parte daqueles que professam a fé conosco. Então nós temos aqui nesses primeiros versos, do versículo 26 ao 28 de Deuteronômio capítulo 1, narrado então a descrença do povo. Notem, olha o que diz Moisés: porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus, murmurastes nas vossas tendas e disseste: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruirmos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Olha que relato desencorajoso. Esse relato é um relato para desanimar qualquer um. É um relato que mostra a incredulidade daquele povo. Nesse relato está marcado, está claro como aquele povo, depois de tantas coisas que o Senhor fez, era um povo incrédulo, um povo infiel, um povo que não tinha confiança em Deus. Deus permanecia fiel desde o princípio, quando Deus disse: vou tirar vocês do jugo de Faraó, vou levar vocês para a terra que eu estou prometendo, que mana leite e mel. Deus cumpriu durante todo o tempo, protegendo, guardando, suprindo. Diz o relato bíblico que eles não, o calçado não diminuía, sua roupa não ficava pequena, eles não tinham falta de nada. O maná talvez seja um momento épico da caminhada no deserto. Chegam os historiadores dizer que o maná, ele tinha um gosto daquilo que você desejava comer. Nós já vimos isso aqui. Então, este povo mostrou no seu coração que apesar de tudo que Deus fez, apesar de tudo que Deus realizou, aquele povo permanecia com o coração infiel a Deus. Meus irmãos, é triste
quando depois de uma caminhada de tanto tempo com o Senhor, diante de tantas realizações, milagres, sinais, que Deus faz no meio do seu povo, nós percebemos que ainda existem corações infiéis a Deus. Corações que, além de serem fiéis, são murmuradores, porque ele não basta só a infidelidade no coração, mas é necessário que transmita essa infidelidade a outros, para desestimular, ou como a expressão que é usada no texto, para derreter o coração daqueles que estão ouvindo o infiel. Meus irmãos, em contraste, a visão do povo não estava focalizada na generosidade de Deus. O povo viu tudo isso que o Senhor fez, mas havia um contraste. O povo preferiu ver o quê? Preferiu não olhar a generosidade de Deus na terra, porque a terra era exatamente aquilo que Deus havia prometido. A terra era fértil, a terra produzia frutos belos e grandes, era uma terra muito produtiva, e aquele povo preferiu então olhar para o outro lado, olhar para as dificuldades, preferiu olhar para as dificuldades do que experimentar a graça bendita de Deus. Meus irmãos, é isso que o coração infiel faz. O coração infiel, ele rouba o seu olhar, ele tira o seu olhar daquilo que é belo, daquilo que é gracioso, daquilo que é bondoso da parte de Deus, e faz você olhar para as dificuldades dizendo: não vai dar certo, não, o Senhor não é comigo não vai, não, que isso é historinha, é conto da carochinha, não vai dar certo, melhor eu continuar no meu caminhozinho, viver minha vidazinha, dar os meus passozinhos e continuar a minha historinha. O coração infiel, além disso, além de olhar para as dificuldades, ele transmite a sua infidelidade a outros. Por isso, meus irmãos, este povo foi considerado rebelde, e este povo rebelde, que se indispôs a avançar e possuir a terra, foi duramente penalizado pelo Senhor. Eles viam a terra, de uma outra maneira, eles olharam as dificuldades da terra e não as coisas boas. Moisés, por outro lado, Moisés, o servo do Senhor, ele olhou com um olhar, com base no relato de Josué e de Caleb, que ele diz: realmente a terra é como o Senhor havia prometido, realmente a terra é produtiva, realmente o Senhor tem sido conosco. Moisés narra isso, dizendo: o Senhor nos sustentou, o Senhor nos trouxe até aqui. Moisés lembra esses espias e lembra o povo que o Senhor já os havia abençoado até o presente momento. O Senhor já estava derramando a sua bondade e misericórdia para com eles, portanto eles não precisavam duvidar da bondade e da graça de Deus. Meus irmãos, a pior coisa que pode acontecer a mim e a você é quando nós desprezamos tudo aquilo que Deus já fez em nossa vida, desde o nosso chamado, desde o primeiro dia, daquele dia que você se lembra quando você disse: a partir de hoje eu vou ser crente, a partir de hoje eu estou entregando a minha vida a Cristo. E naquele momento as bênçãos espirituais começaram a ser derramadas sobre a sua vida, começou a haver transformações, você passou a ser uma pessoa melhor, mais produtiva, mais ativa, uma pessoa que caminhou durante tanto tempo, dificuldades vieram sobre a sua vida, mas o Senhor os livrou de todas. Você presenciou milagres, você presenciou sinais da parte de Deus, o Senhor mostrou para você que Ele é Deus na sua vida, o Senhor mostrou que Ele é o grande Deus na sua vida. E a pior coisa que pode acontecer é quando nós olhamos para as dificuldades da vida hoje e nos esquecemos daquilo que Deus já fez. Irmãos, um coração infiel é um coração ingrato ao que Deus já fez. A rebelião deste povo, meus irmãos, havia pervertido completamente o entendimento delas referente a Deus. A incredulidade deles foi tão
rebelde, foi tão pervertida, que chegou ao ponto deles mudarem o entendimento deles referente a Deus. Como eles trataram Deus? Não como Deus fiel, não como Deus de bênção, não como Deus que promete o que cumpre o que promete, não do Deus que é gracioso, mas eles disseram: Deus nos odeia. Irmãos, olha a gravidade da incredulidade, olha como é grave um coração infiel. Certa feita eu conheci um rapaz, e conversando com ele, já contei isso aqui para os irmãos, mas vale a pena relembrar, que esse rapaz, ele se indignou com Deus, se revoltou com Deus e disse: a partir de hoje eu não oro mais, não falo mais com o Senhor. Eu posso até ir para a igreja, mas eu não vou com o meu coração aberto para te ouvir, porque o Senhor não é comigo. E sabe qual era o motivo? R$3, o preço de uma passagem de ônibus em São Paulo. Ele não tinha aquela condução para se locomover a outro local, e ele disse: Senhor, por que eu padeço por causa de R$3 e tem um monte de gente ímpia que está aí gastando com bebida, com drogas, com vida promíscua, tudo, e eu preciso de R$3 para me locomover daqui para ali, não tenho, não oro mais, não falo mais com o Senhor. Ficou de belém com Deus, ficou de mal com Deus e disse que Deus não era com ele por causa de 3 míseros reais. Se esqueceu de tudo que Deus havia feito a ele, e eu precisei lembrá-lo do que Deus havia feito a ele. Eu precisei refrescar a memória dele com aquilo que Deus já havia feito na vida dele, para conscientizá-lo de que as dificuldades da vida não podem mudar o nosso entendimento acerca da pessoa bendita de Deus. Mas o povo de Israel estava assim: Deus nos odeia. Eles esqueceram da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó, que Deus havia sustentado e estava ainda sustentando essa aliança. Eles disseram que era melhor, que Deus tivesse deixado eles no Egito, porque eles diziam que Deus os havia tirado do Egito para entregar eles nas mãos dos amorreus. Só que em Deuteronômio capítulo 7, nós lemos aqui que Deus havia prometido que livraria eles não só das mãos dos amorreus, mas de 7 nações muito maiores do que eles. Meus irmãos, a incredulidade faz a gente temer uma formiga, faz a gente supervalorizar as ações do diabo, faz a gente esquecer quem é Deus. A verdade, meus irmãos, do Êxodo era que Deus havia tirado o povo do Egito, mas não para entregar eles nas mãos dos amorreus, mas para entregar os amorreus nas mãos dos judeus. Eles se esqueceram disso, eles se esqueceram dessa verdade, porque se o Senhor havia prometido que lhes daria os amorreus em suas mãos, eles deveriam somente ouvir de novo aquilo que o Senhor já tinha dito atrás: Moisés, diga ao povo que marche, diga ao povo que continue nesse caminho, porque o final desse caminho é a cruz, o final desse caminho é a vitória, o final desse caminho é galardão, o final desse caminho é comemoração, não é derrota, é festa, é alegria, é bem-aventuranças. Mas eles se esqueceram. Por isso é preciso Moisés relembrar então este povo do que Deus fez. E a segunda e última parte desse texto diz assim, a partir do 27. A partir do versículo 27, Moisés então relembra, dizendo a eles, que o Senhor havia os tirado das mãos dos amorreus. Eles murmuraram, mas aí no 29 em diante começa a dizer: então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. O Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor, vosso Deus, nele vos levou, como o homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andaste, até chegardes a este lugar.
mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveis acampar, de noite, no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia, na nuvem. Então Moisés aqui relembra este povo do que o Senhor havia feito a eles. Moisés então lembra como o Senhor havia encorajado esse povo, instando-os a não temer. Versículo 21, se você puder dar uma recordada atrás, olha o que diz o versículo 21 do mesmo capítulo: eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti, sobe, possua, como te falou o Senhor desde teus antepassados, não temais, nem vos assusteis. Irmãos, olha que ordem mais clara do Senhor. O Senhor está dizendo para eles, em outras palavras: entrem, a terra já é de vocês, não temam e nem se assustem, porque ela é de vocês. Eu não sei o que Deus tem prometido a cada um de vocês, eu sei o que Deus tem prometido a mim. Irmãos, o que Deus nos prometeu é nosso, independente do tempo, independente do presidente da república, independente da ONU, independente das nações, independente do diabo, independente do inferno, independente de tudo. O que o Senhor nos prometeu é nosso. Ninguém rouba de nossas mãos, ninguém pode tirar-nos da condição de salvo, ninguém pode roubar a nossa salvação, melhor dizendo, é nossa. E o que o Senhor nos prometeu na nossa vida terrena, Ele vai cumprir. Então Moisés relembra de como o Senhor encorajou. A recordação dos encorajamentos e das falhas contínuas do povo estão aqui relatadas no discurso de Moisés, sempre olhando para o passado. Olha o que Deus fez, para que eles se encorajem quanto ao presente, dizendo: Deus fez, Deus pode fazer de novo, e Deus continuará fazendo. Então eles precisavam ser encorajados diante da bondade de Deus, diante da fidelidade de Deus. Podemos aplicar isso na nossa vida, meus irmãos, de forma muito clara e muito objetiva. Moisés era um tipo de Cristo. Ele era o guia que conduziu o povo no caminho à terra prometida. Moisés era um tipo de Cristo. Ele conduziu aquele povo, levou aquele povo, instruiu aquele povo até a terra prometida. Mas hoje nós temos o guia perfeito, Jesus, que nos conduz na nossa caminhada de fé, na nossa jornada de fé. Ele é o Moisés perfeito, Ele é o nosso guia que não erra, é o nosso guia que não se enerva, é o nosso guia paciente, é o nosso guia que vai nos instruir de forma maravilhosa e extraordinária. Jesus Cristo quer nos conduzir à terra prometida, a Jerusalém celestial. E aí eu quero que você reflita comigo, por gentileza. A incredulidade, como eu disse, ela reflete aquilo que está no nosso coração, a desconfiança daquilo que Deus pode fazer. E mais, a incredulidade é uma desobediência aos mandamentos de Deus. Nós lemos na liturgia aqui, Salmo 103, dizendo que Deus perdoa, que Deus não leva em consideração os nossos pecados, mas Ele perdoa todos aqueles que temem a sua palavra. Eu quero que vocês reflitam comigo para a gente pensar acerca desse texto. Nós estamos sendo fiéis a Deus com os dons e talentos e chamados que Deus nos dá de pregar o Evangelho? O que será de nós se nós não cumprirmos com estes dons, talentos e chamados para pregar o Evangelho? Isso não é uma desobediência quando nós não usamos nossos dons e talentos e chamados para pregar o Evangelho? Não é uma desobediência clara a Deus? Quero que você pense. Quero que você pense qual é o seu chamado, qual o dom que Deus te colocou, que Deus te entregou na tua mão. Não atender para este dom, para este talento, para este chamado, é uma desobediência a Deus.
no chamado a viver em harmonia um com os outros. Quando nós não atendemos esse chamado, nós estamos agindo com o coração incrédulo, dizendo: eu não quero ficar sentado do lado desse, não quero conversar com aquele, me dou melhor com aquela, não quero aquele outro, não vou na casa daquele. Deus não nos chamou para a harmonia, Deus não nos chamou para ser um povo só. Se nós não cumprirmos isso, meus irmãos, viver em harmonia, nós estamos agindo com o coração incrédulo e desobediente à palavra de Deus. Na convocação ao culto a Deus, quando há uma rejeição nesse chamado ao Deus Todo-Poderoso, também é um ato de incredulidade e desobediência. Quando nós dissemos: hoje eu não vou para a igreja porque eu não estou afim, hoje eu não vou congregar porque eu estou muito cansado, hoje eu não vou congregar porque, sei lá, estou indisposto, porque tem um futebol, porque tem alguma coisa. Isto mostra um coração incrédulo. Isso mostra uma desobediência, porque o culto a Deus, a reunião solene, ela não é para se eu tenho ou não vontade, ela é uma convocação. É uma convocação, exceto por motivo de força maior, ela é uma convocação. Quando nós não fazemos isso, não atendemos isso, estamos revelando o nosso coração incrédulo e pecaminoso. Pensemos, meus irmãos, nas consequências da desobediência, dessas recusas de viver a vida que Deus nos quer. E vida aqui entendo em dois sentidos: a vida bios, no grego, que aponta para a vida aqui na terra, quanto a vida zoe, que é a vida espiritual, que é a vida eterna, que aponta para a vida eterna. Quando nós desprezamos viver de forma material nesta terra, e quando nós desprezamos a vida espiritual, isso é uma desobediência. A incredulidade, meus irmãos, ela gera pecados como desânimo, descontentamento, duvidar de Deus, descredibiliza a palavra de Deus e nos estagna na caminhada. E nós corremos um sério risco, um sério perigo, quando a incredulidade está enraizada no nosso coração, porque nós vamos ter a tendência de agir como esses 10 espias, vamos querer derreter o coração do outro. Meus irmãos, uma das coisas que mais reflete o coração do incrédulo na igreja é quando alguém diz assim, quando alguém começa a compartilhar seu descontentamento com a igreja, e diz assim: a igreja não está mais a mesma, a igreja está horrível, aquele pregador não prega mais, os músicos já não são mais iguais, e começa então a contaminar o coração dos outros, que até estavam animados, até estavam esperançosos de ver uma igreja melhor. Mas estes incrédulos, eles, por causa do pecado que a incredulidade gerou nos seus corações, agora eles estão derretendo o coração de outros a viverem de forma desanimada, de forma duvidosa e estagnada na caminhada. Concluindo, meus irmãos, esse sermão, o chamado à confiança em Deus é fundamental, e esse texto fala disso, do chamado que eu e você temos a confiar no Senhor Deus. E essa confiança não está gerada na nossa ação, nas nossas obras, mas está gerada na fidelidade de Deus, e na sua promessa de vitória futura. Então por que nós obedecemos e por que nós cremos em Deus? Porque Deus é fiel, e porque o que Ele prometeu está se cumprindo e se cumprirá em nossa vida. A salvação da nossa vida é uma realidade para nós, ela não é uma coisa subjetiva, ela não é uma hipótese. A salvação acontecerá para nós, e o povo de Deus entrará na Jerusalém celestial, o povo de Deus herdará as bênçãos espirituais, o povo de Deus sentará-se à mesa com o Senhor Jesus para cear nas bodas do Cordeiro. Com isso, meus irmãos, eu encerro com alguns conselhos, olhando para esse texto. Filhos, para as nossas crianças e adolescentes e jovens e aqueles que são filhos, aprendam que o princípio de amar
a Deus reflete-se no amor aos seus pais. Quando nós obedecemos a autoridade dos nossos pais, nós estamos refletindo a autoridade de Deus, a obediência à autoridade de Deus. Precisamos entender isso como filhos, que nós estamos debaixo de uma autoridade, e essa autoridade foi constituída por Deus. Então, quando nós nos recusamos a obedecer os nossos pais, ainda que nós não concordemos com aquilo que eles estão nos passando, nós estamos sendo incrédulos a Deus, dizendo: Deus, o Senhor me deu um pai que não sabe dar ordem, o Senhor me deu um pai que não é competente para me instruir. Pai e mãe, tá? Coloque junto, pai e mãe. Nós precisamos entender, claro, não estou falando de ordens injustas, eu estou falando de coisas do dia a dia. Então, crianças, prestem bem atenção nisso, obedeçam seus pais, respeitem os seus pais, porque assim vocês estão glorificando a Deus. Pais, ensinem os seus filhos a amarem a Deus, instruam eles na palavra de Deus. É responsabilidade do pai e da mãe instruir a criança, dar exemplo de fé. Pai, agora o homem, conte as histórias bíblicas para os seus filhos, conte a eles quem foi Abraão, quem foi Isaac, quem foi Jacó, quem foi Moisés, quem foi Davi. Conte a eles os erros de Salomão, mostre a eles a vida dos profetas, mostre aos seus filhos os evangelhos, mostre a eles, fale a eles sobre o plano de salvação. Discipulem os seus filhos e dê a eles as instruções básicas da fé em Deus. Homens ainda, liderem suas casas, ensinem suas famílias quanto aos ensinos das Escrituras e seja exemplo. É dever do homem instruir a sua esposa e os seus filhos quanto ao culto doméstico, quanto a temer a Deus, quanto à fé, e eles devem ser exemplos para a família. Mulheres, cumpra o seu papel de auxiliadora, procure saber o que os seus filhos têm aprendido na escola, se eles estão aprendendo sobre a pluralidade de família, ensina a eles sobre a família tradicional. Se eles estão aprendendo sobre diversidade sexual, mostre para eles que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Se eles estão aprendendo sobre o evolucionismo, ensine a seus filhos sobre o criacionismo. Ensinem a eles sobre a sua fé, para que eles cresçam temendo ao Senhor e se cumpra provérbios na vida dele. Ensine a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Meus irmãos, este povo caminhou durante toda a trajetória no deserto para chegar à terra prometida. A nossa caminhada iniciou, mas ela ainda não terminou. Eu quero ler para os irmãos, eu poderia aqui citar alguns homens do passado conhecido, mas eu quero contar-lhes uma história de fé do dia 12 de agosto de 1859, é um dia conhecido? 12 de agosto de 1859 é um dia conhecido? Sim, né? É o dia em que nós comemoramos o aniversário da Igreja Presbiteriana no Brasil. Às 9h50 da manhã, Archibald Green Simonton desembarcou no Brasil, vindo da América como missionário. E ele disse essas palavras, olha só comigo algumas palavras de Simonton: estou acordado desde as 4 da manhã, observando as manobras para adentrar o porto contra o vento e a maré. É um lugar lindo, o mais singular e radiante que jamais vi. Nunca teria imaginado tal porto, com beleza sublime, protegido de ventos e ondas, e capaz de defesa contra ataques de mar ou terra. Está uma orla de uma baía rodeada de curiosas ilhas de pedra, altas e sólidas. Algumas parecem ovos flutuando no mar, como uma das pontas para cima, outras a outra ponta. Estou pronto para
desembarcar. Simonton, quando chega no porto da Bahia, tem aquela cena gloriosa, porque Deus havia prometido para Simonton que ele viria para o Brasil pregar o Evangelho. Simonton largou tudo e veio para o Brasil pregar o Evangelho. Às 2h15 da tarde, estou sentado à mesa com Robert C. Wright, para quem trouxe carta de apresentação. Desembarquei com Ken num cais de botes. Tudo o que tinha lido na Espanha, Portugal e portos do Mediterrâneo me veio à memória. Existe aqui a mesma mistura de raças brancas e negras. Consegui um guia para a casa do comércio de Maxwell, né? E ele então relata que ele não sabia nem onde ia ficar. E então o Senhor vai preparando casa para Simonton ficar. Às 5 da tarde, já sentei-me perto da senhora Scott, esposa do cônsul. Fiquei conhecendo o missionário Robert, que está morando em Botafogo, agora no Rio de Janeiro, né? Até a sua casa nas montanhas ficar pronta. Ele me recebeu com muita cordialidade. Tivemos um jantar excelente. Primeiro sopa, depois peixe, depois o que quisesse. Então torta de alguma coisa parecida com batata doce, muito boa. Afinal, laranjas como nunca havia experimentado. São muito grandes, pesadas e sólidas, e tem sabor delicioso. Existe mesmo uma diferença entre as laranjas dos Estados Unidos e as daqui. Existe também diferença entre as maçãs secas e enrugadas de lá e as frescas e suculentas daqui. Esse foi o relato de Simonton. A caminhada de Simonton iniciou quando o Senhor disse para ele, né, colocou no coração dele o Brasil. Simonton veio. Dificuldades tiveram? Tiveram. Mas não é curioso que Simonton esteja relatando no seu diário sobre comida, sobre laranjas grandes e pesadas que ele jamais tinha visto? O coração de Simonton não se desesperou, não se desanimou. Simonton se encheu de alegria ao ver que Deus estava cumprindo com aquilo que lhe havia prometido. O Brasil estava então agora sendo abençoado com a fé reformada, porque Simonton não desanimou da caminhada. Era o Brasil? Bora lá, é o Brasil que nós vamos evangelizar. Com isso, meus irmãos, oremos para que o nosso Deus, o Deus fiel, que até aqui tem nos sustentado, continue nos fortalecendo, que nós possamos olhar não para as dificuldades, mas para a fidelidade de Deus. Amém.